Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo. O tema desse episódio é Mindset. Você sabe o que é Mindset? Como ter uma mentalidade de resultados e como isso pode influenciar diretamente os teus resultados na sua empresa, nos seus negócios, nos seus projetos. Tudo começa na mentalidade, tudo começa pelo pensamento. E é exatamente o tema dessa conversa de hoje. Então, antes de nós adentrarmos no conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, ative as notificações, curte o vídeo, pega esse link e compartilha com mais pessoas. Aquela pessoa, na verdade, que você sabe que tem um potencial para crescer de forma exponencial, que tem um potencial, na verdade, que você sabe, essa pessoa vai longe. Mas muitas das vezes o que tem sido ponto de parada na vida delas é o conhecimento ou a mentalidade, a não ser só um outro nível de mentalidade. Então é exatamente o que nós vamos conversar. Mas também se lembre de nos seguir nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todos os conteúdos que nós estamos entregando para você. E durante o episódio, deixe aqui nos comentários uma frase que mais fez sentido e compartilhe no seu Instagram, que eu vou estar repostando também e respondendo vocês. Então, uma alegria ter você aqui comigo. E para esse episódio, então, o que é Mindset e como ter uma mentalidade de resultados, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio um amigo, um empresário, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com você, Rafael Mendes. Tudo bem, Mateuzinho? Prazer, meu nome é Rafael Mendes. Como é que vocês estão? Espero poder compartilhar com vocês aí. O Matheus perguntou para mim o que é Mindset? É configuração da mente, né? Eu sempre gosto de falar, Matheus, que desde pequenininho eu tenho uma mindset incremental. Desde pequenininho eu costumo dizer que eu sempre fui rico, né? Eu nunca tive dinheiro desde pequenininho, mas eu sempre fui rico. Por quê? Porque a riqueza ela não está ligada a quanto você tem de patrimônio, quanto você tem de dinheiro na conta. A riqueza ela está ligada no seu nível de mentalidade. Então, eu vou começar a contar minha história desde pequenininho, né? Eu nasci na periferia, na zona leste de São Paulo. Hoje eu sou um grande empresário, mas a minha origem sempre foi uma origem simples, né? E por que eu falo que eu tenho uma mindset incremental? Naquela época, a forma de a gente poder ver a televisão era novela, né? Tinha as novelas que passavam aquelas não sei se você... Não era da sua época, né? Já tinha algumas, já. Tinha aquelas casas bonitas, aqueles carrão bonito. E eu sempre falava assim para minha mãe, eu vou ter uma casa daquela lá, eu vou ter um carro daquele lá, né? E minha mãe falava, esse menino é meio doido, não é possível, ele sonha muito. Então eu costumo dizer que quando você tem um pensamento positivo, uma mindset incremental, assim como o provérbio diz que da forma que você pensa, assim é, isso é muito verídico, né? Hoje, sendo mais adulto, já li vários livros de Napoleão Hill, vários livros que falam o poder da mentalidade, o poder da mente milionária, o segredo da mente milionária. Eu entendo que desde pequenininho eu já era rico. Por quê? Porque a minha mente era uma mente muito positiva. Entendeu? Rafa, você falou que o seu contexto, na verdade, é totalmente desfavorável, mas você já tinha essa mentalidade, na verdade, esse mindset totalmente dizendo, eu quero ser rico, esse é o meu objetivo para que eu possa abençoar pessoas. Isso. Você acredita que a mentalidade é mais forte do que o ambiente que você está? Uma coisa está ligada à outra, tá? Então, assim, eu tinha uma mentalidade positiva. E quando você tem uma mentalidade positiva, no decorrer da vida você vai passar por várias provações, várias coisas. Então, o que acontece? A todo momento eu sonhava, eu quero ter aquilo, eu vou ter aquilo. Além de eu mentalizar, eu materializava no mundo natural através de palavras, entendeu? Você falou do ambiente. O ambiente te molda também. Porque na minha infância, ao mesmo tempo que eu tinha uma mindset incremental, eu fui formado por crenças positivas como crenças negativas, que é chamadas crenças limitantes, entendeu? Então hoje eu sei que uma das maiores riquezas que nós temos, o que molda muito o seu mindset é o ambiente. Então por isso que hoje eu busco muito andar com pessoas que vai agregar o meu mindset, a minha vida, em todos os sentidos. Eu não estou falando só financeiro, estou falando em todos os sentidos, tá? Mas como você fez uma pergunta sobre mentalidade e voltada também a ambiente, uma coisa está ligada à outra, tá? Tá. É interessante isso que você falou sobre estar em ambientes, a importância de ter mentores, na verdade, para dar uma direção. Mentor nada mais é do que já passou por aqui no caminho que nós vamos passar e tem autoridade nisso para nos dar uma direção. Hoje, muitas pessoas querem acessar muitos ambientes, elas têm o desejo de se conectar com pessoas, mas elas não sabem como.
Como que você faz para acessar esses ambientes e mais, como se manter neles? Cara, isso é muito legal, essa pergunta que você fez, porque assim, nós estávamos batendo um papo ali, você me fez uma pergunta muito pertinente falando assim, ô Rafa, quando foi que começou, você deu o seu upgrade e tudo e tal na sua vida? Eu falei para você que no começo da trajetória da minha vida, eu sempre sonhei ser uma pessoa muito próspera. E a pessoa mais próxima que eu tive, que eu vi de sucesso, foi meu padrasto. Ele era um profissional de vendas. E aí eu me espelhei nele para ser um profissional de vendas, né? E eu lembro que quando eu fui procurar um emprego, na minha primeira empresa que eu trabalhei foi vender cartuchos, né? A segunda que eu fui vender foi vender purificador Europa. E lá eu aprendi sobre técnica de vendas, sobre gestão de vendas. E ali tinha um grande professor que era o senhor Sérgio, um senhorzinho que era campeão, batia todas as metas. E o senhor Sérgio, ele virou e falou para mim assim, aliás, teve um dia que era muito chuvoso, o senhor Sérgio tinha 5 clientes para visitar, eu tinha 3 clientes para visitar, e eu vi uma oportunidade. Então, para você ver como eu tinha uma mindset experimental, eu vou responder já isso que você está me falando. E naquele momento que eu vi uma oportunidade, estava chovendo, eu falei, seu Sérgio, vamos fazer o seguinte, você está de moto, eu posso visitar o cliente com o senhor? Eu dou a carona para o senhor, a gente vai de carro, eu pago o combustível e você me dá uma oportunidade de me ensinar a vender. Então, o que acontece? Naquele momento eu vi uma grande oportunidade. O seu Sérgio, ele era uma hierarquia acima de mim, porque ele era o melhor vendedor da turma, ele era um batedor de metas, né? E respondendo o que você falou, o que eu fiz? Primeira coisa, a gente tem que investir tempo, a gente tem que investir alguma coisa, dinheiro também, em pessoas que estão acima da gente. O grande problema das pessoas é que quando ela chega perto de um rei, quando ela chega perto de uma pessoa que está numa hierarquia acima dela, ela quer, eu estou perto do Rafael, que é o grande empresário, como é que eu faço para me beneficiar? Não é assim. Quando você chega perto de uma pessoa acima de você, você tem que servir. O que eu fiz ali? Eu investi para estar do lado do seu Sérgio. E eu falei, seu Sérgio, me ensina. Eu quero ser um grande profissional de vendas. A partir daquele momento, o que caiu? Eu não sabia, mas eu investi numa coisa chamada princípio de honra. Então, quando você está numa mesa acima, o que você faz? Você honra, você serve. Porque se você não consegue dar nada para alguém, se você vai servir aquela pessoa, automaticamente você está seguindo um princípio. E quando você segue um princípio, automaticamente o mundo espiritual tem que reagir através da sua ação. E aí aí Deus entra com a graça com aquela pessoa hierárquica, que ela fala assim, não, vou abençoar o Rafael, vou ajudar o Rafael. E a partir daquele momento eu era o segundo melhor campeão de vendas. O menino mais novo da turma, eu era o segundo melhor campeão, porque eu andava com um campeão. Aprendeu a servir, aprender, na verdade, aproveitar as oportunidades, conectar com as pessoas certas. Você conectou com o cara certo de vendas, que batia todas as metas, você estava com ele. O interessante é que você falou, e partindo desse princípio, então, o maior impedimento, vamos colocar assim, das pessoas para acessar esse ambiente e se manter, na verdade, é o comportamento. Como que ela tem se comportado quando está nessas mesas? Qual tem sido, na verdade, a mentalidade, a conversa? Quando você está num nível, uma mesa que as pessoas são melhores do que nós temos que fazer o quê? Nós temos que aprender esses ambientes para quando depois nós possamos transbordar também. Então, o grande impedimento, na verdade, é quando as pessoas têm acesso a essas pessoas, elas querem retirar da pessoa o que ela pode se beneficiar. Enquanto, na verdade, eu tenho que mudar minha mentalidade, meu mindset, o que eu posso agregar, o que eu posso contribuir. Então, ou seja, o grande erro é a pessoa não ser intencional, mas ser interesseira, o que ela pode se beneficiar no umbigo. Na verdade, não, eu quero contribuir. O que eu tenho que, na verdade, eu posso contribuir na vida de outra pessoa? O que eu tenho que eu posso contribuir na vida do Rafael? É exatamente a mentalidade que você tem que ter para acessar esses ambientes e se manter neles. E você falou também sobre princípios de honra. Quais são os princípios para ser uma pessoa bem-sucedida? O princípio para ser uma pessoa bem-sucedida, a primeira coisa é o conhecimento. Porque a Bíblia fala que é por falta de conhecimento que você perece, você não cresce, você não evolui, você não multiplica. Então, a primeira coisa, você tem que ter o conhecimento. Então, assim, alguns anos atrás, quando que foi que mudou a chave da minha vida? Eu tinha visto uma matéria que o povo judeu é o povo que tinha o maior número de riqueza, né? E aí eu fui estudar sobre o povo judeu, porque não é normal. Como que é o povo que mais tem prêmio Nobel? É o povo que, em número de população, é o povo que mais detém a riqueza. Você pega ali em Nova York, você vê que Nova York, ali, Manhattan, é onde mais tem concentração de judeu. Aí você viu o judeu do povo que mais tinha fundos de investimento, etc. e tal. Então eu falei assim, alguma coisa tem. Alguns princípios tem. Aí eu estudando
um pouco sobre o judaísmo, né? Eu sou muito fã do povo judeu. Por quê? Qual que é a riqueza do judeu? É a mentalidade. Eles são um povo muito, muito estudado, tá? E eles seguem princípio. A Bíblia, ela fala mais de 1.200 versículos sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre conquistar, ter uma vida próspera, entendeu? E eu fui estudar sobre isso. Então, a primeira coisa para você ter, o primeiro princípio é o conhecimento. A segunda coisa é a constância, a disciplina. Tá? Porque um conhecimento sem a disciplina, sem a prática, sem aplicar, você não consegue conquistar. Então, eu tenho metas, né, a longo prazo, onde eu vou chegar daqui 5 anos, eu tenho metas médio prazo e tenho a curto prazo. Eu tenho compromissos diários, entendeu? Eu começo a minha vida, só para você ter noção, nós somos um ser tritocômico, né? Nós somos uma alma que detém um espírito e estamos habitados num corpo, ok? Então, se eu falo de disciplina e constância, eu preciso alimentar esse ser tritocômico do Rafael, entendeu? Com uma forma, com equilíbrio. Então, antes de eu começar, eu começo a trabalhar às 9 horas da manhã. Antes das 9 horas da manhã, eu acordo às 5. Das 5 horas da manhã, primeira coisa que eu faço, tá? Eu libero o poder da gratidão. Começa o dia agradecendo. Eu começo, primeira coisa, isso é um código milenar. A primeira coisa que você faz, eu libero o poder da gratidão, eu agradeço. Segunda coisa, eu trago o poder também da autorresponsabilidade. De manhã, o que eu faço? Aquilo que eu não tenho, é porque eu ainda não estou preparado para receber. Porque Deus, se eu sou imagem e semelhança de Cristo, de Deus, é porque eu tenho a mentalidade de Deus, eu tenho como criar, eu consigo conquistar tudo. Então, se eu não tenho ainda, é porque eu ainda não mereço. Então, vamos lá, eu trago a autorresponsabilidade para eu não culpar o próximo, porque o ser humano automaticamente ele tem, a essência dele é culpar o próximo, eu não consegui conquistar isso, aquilo aconteceu por causa daquela pessoa, foi por causa do meu filho, foi por causa da minha mulher, foi por causa do funcionário. Não. Eu sou sacerdote, Deus me deu a responsabilidade de sacerdote, então eu tenho a responsabilidade da minha casa, Deus me deu a responsabilidade de ser empresário, então eu tenho a responsabilidade de poder te contratar. Se eu te contratei, como é que eu vou te culpar? Deus me deu a responsabilidade de eu poder te treinar e ser um mentor, ser um professor, então, ou seja, toda a responsabilidade está sobre mim. Então, primeiro, eu trago um mecanismo de autorresponsabilidade. Terceira coisa que eu faço, eu me conecto com o meu espírito, que é a coisa principal, entendeu? Eu fico 1 hora tomando um café com Deus. Naquele momento, depois de 1 hora, eu trago o que? O conhecimento da minha alma, porque a minha alma o que é? É o meu intelecto, minha emoção, que eu vou executar minha vontade nos dias. É onde eu vou conseguir conquistar. Então, eu preciso ter inteligência intelectual, inteligência emocional. Então, eu fico 1 hora alimentando a minha alma. E depois, o meu corpo. Eu não gosto muito de fazer exercício físico, não gosto, mas eu tenho que fazer, porque eu entendo da riqueza, do equilíbrio, da tricotomia. Então, tem dia que eu não quero malhar, mas eu vou começar a caminhar. Eu tenho mentores para cada níveis da minha vida. Um dos mentores é o que cuida do meu corpo, que é o meu personal trainer. Tenho 2, né? E de manhã tem dia que ele aparece lá, eu não quero treinar, mas eu vou caminhar com ele. Então, preciso movimentar. Isso daqui precisa se movimentar, precisa ter saúde. Autorresponsabilidade, na verdade, você falou, fica jogando culpa nas outras pessoas. Na verdade, não é você terceirizar a responsabilidade, mas você assumir o papel daquilo que você foi chamado e daquilo que você está executando, que está totalmente atrelado à responsabilidade. E outra coisa que você falou também, eu não gosto de fazer exercício físico, mas acho que uma das características dessas pessoas, por exemplo, posso pegar você como exemplo, é justamente isso, não fazer o que quer, mas é fazer o que tem que ser feito. Então, ou seja, muitas pessoas ainda não atingiram o próximo nível, ou talvez você está assistindo não atingiu o seu objetivo, aquilo que você tem como meta, que você tem como objetivo ou como sonho, porque justamente você está fazendo aquilo que você quer, enquanto na verdade você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É isso, na verdade, uma das diferenças, das características de um menino e de quem é homem. Mas, na verdade, fazer aquilo que você tem que ser feito naquele dia, sem procrastinação, mas pelo contrário, ter proatividade para fazer aquilo. E, Rafael, todos os empresários passam por momentos bons e também por momentos ruins. Como que você lida com todos os problemas que chegam até você hoje? Eu vou falar um código para vocês que vai mudar a vida de vocês, porque na vida o ser humano ele não passa por problemas. Na vida você passa por provações. Tiago 1,
fala assim, meus irmãos, tem por motivo de alegria passar por provações, porque a provação, ela te dá a oportunidade para te levar para um próximo nível. Então, assim, o que acontece com a vida é igual à escola. Quando você estava no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, não tinha prova, correto? Sim. Só tinha os exercícios e tal, porque ele estava te preparando para você começar no terceiro ano. Começa as provas no terceiro ano, né? Isso, acho que é. É no terceiro ano, mais ou menos. Não sei se é o terceiro, quinto, enfim. Mas aí, a cada ano que passa, para você passar a cada ano, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as provas. Sim. Você tem que tirar nota. Correto? Certo. E cada ano que você passa, as provas, as avaliações das provas vai dificultando. Vai ficando mais difícil. Mais difícil. Então a vida é dessa forma. Entendeu? A vida é dessa forma. Quanto mais você vai passando de prova em prova em prova, mais você vai crescendo. Então, quando você pede sabedoria para Deus, Deus ele não vai descer com um negócio assim, ó, um monge, um cara sábio para te ensinar. Deus ele vai te trazer uma prova. Porque na prova você é tão inteligente que você vai sair da zona de conforto e você vai buscar saídas. E ela vai te trazer perseverança, ela vai te trazer mais fé, ela vai te trazer resiliência, ela vai te trazer sabedoria. Ali em Tiago termina falando sobre a sabedoria. Uma forma de você adquirir sabedoria é você passando por provações. Então o judeu, ele não passa por problema, ele passa por provações. Então quanto mais provação para ele, mais oportunidade ele subir para um próximo nível. Então todo momento da minha vida que eu aprendi isso, eu passei muito mais rápido pelas provações. Que nem agora. O ano passado, na pandemia, a minha vida, a empresa, ela cresceu muito. Tá? Nós somos considerados a maior empresa de óleo e combustível alternativo do país. E entrando, ó para você ver, e eu venho pedindo algumas coisas para Deus, grandiosas. O que Deus fez para me dar essas coisas grandiosas? Sabe o que ele fez? Alguns desafios. Um desafio, ele fez a fábrica pegar fogo. Nossa. Aí o que ele fez? Aquela dor não foi para matar. Aquela dor foi para quê? Foi para eu movimentar. Porque, imagine só, quem é a única empresa que produz o mesmo produto, que seca o mesmo produto igual o meu concorrente? Eu comecei a visitar todos os meus concorrentes. E quando eu comecei a visitar todos os meus concorrentes, criou grandes oportunidades de eu poder, às vezes, comprar produto deles, fazer parcerias. E através disso, me fez eu me movimentar. Comecei a me movimentar. E quando eu me movimentei, eu caí num outro empresário que me indicou uma empresa, entendeu? Que essa empresa era de um amigo meu que eu comprei 50% dessa empresa. E essa empresa, o que acontece hoje, ela vai mudar o nível da minha empresa. Só que antes, o que eu tive que passar? Por uma aprovação muito grande. Então, toda vez que você pedir coisas grandes para Deus, se prepara, Ele vai te trazer provações muito grandes. Então, hoje, como eu enxergo o problema? Eu enxergo como uma oportunidade para me levar para um próximo nível. Por isso que eu falo que o judeu é um povo com a mentalidade, uma mindset incremental surreal. Gente, anota isso. Na verdade, esse episódio está sendo uma mentoria. Eu sugiro você estar com um papel e caneta na mão, porque na verdade todos os insights, os códigos, que ele está dando uma direção para você. E eu tenho certeza que se você adquirir esse conteúdo, na verdade, e colocar em prática, vai mudar totalmente aquilo que você está vivendo hoje, totalmente a sua realidade. Então anote isso. Uma das características das pessoas que são bem-sucedidas, na verdade, é justamente isso. Como que você vai reagir a uma determinada aprovação? O fato é, o problema vai chegar até você. Mas como que você vai ver isso? Como um desafio? Como algo paralisador? Como algo para te matar? Ou você vai ver como uma oportunidade? Essa é uma das grandes diferenças dos empresários, das pessoas bem-sucedidas. Então pare de ficar se vitimizando. Porque, Matheus, Deus me colocou numa prova e eu não tenho conhecimento, não tenho capacidade para sair dela. Entenda, se Deus te colocou nessa provação hoje, se Ele te deu essa prova, é porque Ele já te preparou, já deu as estratégias, as ferramentas necessárias para você sair dela. Então pare de ficar dando desculpa. Se esse problema chegou até você, é porque, na verdade, Deus quer te fazer alguém melhor, te moldar, te movimentar para que você possa atingir ao próximo nível e chegar na onde que é o propósito de Deus para a sua vida. E Rafa, também, muitos empresários, eles olham o mercado de uma forma diferente. As pessoas estão um passo à frente. Você acredita que uma das características é você se antecipar ao mercado, ter algo preditivo? Você concorda com isso? Mas antes de você responder, eu quero agradecer a HD Drones.
essa empresa de drone, você então que trabalha com segurança, desde a linha agro, ou você que tem uma empresa e você precisa adquirir, chame eles aqui está o contato, o @ deles no Instagram. Eu tenho certeza que ele tem a solução para aquilo que você precisa. Também quero agradecer a Larezo, você que está planejando fazer a festa de final de ano, confraternização, um evento, chame eles aqui está o contato, o @ deles, que eu tenho certeza, na verdade, que eles têm um espaço total para a sua empresa, o atendimento é ótimo, excelente, as comidas são boas, então chame eles aqui agora, está o contato e o @ deles também, para você chamar eles aqui agora. Rafa, você acredita que uma das diferenças dos empresários para empresários bem-sucedidos justamente é se antecipar ao mercado? Sim. Como eu comecei a falar sobre o conhecimento, então quando você tem um conhecimento, você antecipa, né? Você pode ver que hoje, você está com um iPhone aqui, né? Você está com um iPhone, a gente acaba de comprar um iPhone, passa um ano e ele é completamente já modificado. Então, ou seja, nós vivemos já numa era de inovação, de tecnologia. Se você não acompanhar a evolução, você fica para trás. Eu lembro que quando eu comecei a vender, né? Vender, querendo ou não, é técnica, tá? Você não nasce vendedor, você se forma um vendedor. Você às vezes você tem habilidade, entendeu? De dicção, de uma oratória, uma pessoa fala um pouco melhor, enfim. Mas vender é uma técnica. E eu lembro que por que eu sempre fui um dos grandes campeões de venda, sempre bati metas? Porque eu sempre buscava inovação. Então, ou seja, em tudo, eu costumo dizer que eu não sou empresário. Se você perguntar a minha profissão, eu sou um profissional de vendas. Eu me tornei um grande empresário, né? E quando eu me tornei um grande empresário, automaticamente o que eu fiz? Eu sempre tive que buscar inovação. Então, eu estou sempre ligado à inovação, né? Então, com certeza, sempre vai estar andando à frente aquele que se prepara, aquele que está sempre se antecipando com conhecimento. Conhecimento, na verdade, é você se antecipar ao mercado. Hoje, quando você senta à mesa para fechar um negócio, quais são os critérios que você tem, os princípios, na verdade, o que você observa quando uma pessoa senta à mesa com você para fechar um contrato, para você saber se aquilo é uma distração, se é uma oportunidade, quais são os critérios que você tem hoje para assinar um contrato? Isso é uma palavra muito inteligente. Olha, a maior riqueza que eu tenho chama Espírito Santo de Deus. Então, quando você tem um Espírito Santo de Deus, você tem uma coisa chamada discernimento de espírito. Você consegue discernir se você vai ou se você não vai. É uma coisa muito automática. Eu sento, é uma coisa natural. Eu acabo conversando, negociando, tudo, né? Eu antes de poder entrar em qualquer reunião, eu antes de sair do meu carro, claro que eu comentei com você que eu começo o meu dia preparando o meu lado espiritual. Então, quando eu sento à mesa, a primeira coisa que eu falo para Deus, Deus, me traga sabedoria. Traga as palavras certas no momento certo. Senhor, me dê discernimento de espírito, para eu discernir se é da tua vontade ou se não é da tua vontade. Davi, lembra quando ele passou por aquela fase que ele estava sendo perseguido por Saul, e naquele momento, na cidade de Ziclac que ele estava, quando ele volta de uma guerra, eu acho que não só eu acho que os amalequitas invadiram e levaram toda a família dele e das tropas dele. E naquele momento as tropas ficaram completamente... naquele momento aquele pessoal falou, Davi, como que acontece isso? Como você deixou isso? E a palavra diz que ele ficou completamente perturbado. O povo queria até linchar ele. Entendeu? E o que Davi fez naquele momento? Ele foi consultar Deus. Então a maior riqueza de um grande homem de negócio, o que eu faço, é esse código que o Davi me deixou. Então, antes de qualquer batalha, antes de qualquer grande reunião, qualquer mesa de negócios, entendeu? Eu consulto a Deus. E naquele momento, Deus me dá a direção e o discernimento se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. E o que Davi fez? Depois que, olha só, ele pega a capa sacerdotal, coloca, se comunica com Deus, fala, Senhor, eu devo perseguir? O Senhor fala, vai, corre e persegue. E toda vez que Deus te dá uma visão, você vê que não foi toda aquela tropa com ele, foi apenas um número de tropa. E ele foi lá, conseguiu conquistar toda a família, e além de conquistar toda a família, ele conseguiu trazer alguns despojos, algumas riquezas daquele povo, tudo. Tanto que depois ele vai e divide, não só no número de pessoas que foram para a batalha, aqueles que não foram também eles dividem por iguais. E então... Isso tudo partiu do relacionamento que ele tinha com Deus. Só para você ter noção. Então, eu uso muito isso, eu levei para um outro lado aí,
Você vê como é que é interessante. Toda vez que Deus ele quer te abençoar também, ele vai te testar para ver se ele é ou não é o seu Deus. Ele é só o Deus quando você vai para a igreja para te adorar, ele é só o Deus quando você quer alguma coisa, ou ele é o Deus também para te dar o direcionamento e o discernimento de você ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, a minha maior riqueza que eu tenho é o Espírito Santo. Rafa, muito bom isso que você falou. Na verdade, está sendo uma ruptura na minha vida, a vida das pessoas, de quem está assistindo também. Hoje você falou que você se tornou um grande empresário, mas que você é, na verdade, um profissional de vendas. Quais são as características de um bom vendedor? Antes de você falar do bom vendedor, você falou uma palavra tão bonita, ruptura. Para você ter uma vida extraordinária, ser um bom vendedor, ter sucesso na tua vida, você tem que ter uma ruptura mental. Você tem que ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Tirar as crenças limitantes, só ficar com as crenças de abundância, né? Mas você fez uma pergunta, quais são os princípios para ser um grande profissional de vendas? Foi o que eu te falei, vendas é técnica. Então você tem que inovação, você tem que estudar sobre técnica de vendas, entendeu? Estudar sobre técnica de vendas, estudar sobre oratória, PNL. Então assim, se você pegar todas essas técnicas, não tem como você ser um grande profissional de venda. E principalmente, o vendedor, ele vai tomar muito não. Então ele vai ter muito bloqueio mental. Quando você toma um não, você tem muito bloqueio mental. Então se você não tiver uma inteligência emocional, porque assim, você pode buscar técnica de venda. O que você vai ter? Inteligência intelectual para ser um grande profissional de vendas. Mas no dia a dia você vai ouvir não, 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 não. Aí o que você vai ter que exercer? A sua inteligência emocional. Entendeu? Então, um bom vendedor é aquele que tem uma ótima inteligência emocional. Porque ele não pode deixar os bloqueios do não sobrepor o mindset incremental que ele tem. Então, ou seja, a todo momento ele tem que ser positivo, 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 positivo. Então, é isso. Para ser um grande profissional de vendas é isso. Você trabalhar em técnica de venda no seu lado intelectual e no seu lado emocional também ter uma mindset incremental. Gente, anota isso. Na verdade, você vai receber não, eu vou receber não, todo mundo vai receber não. Agora, como que você vai ter inteligência emocional para receber esses não? Qual vai ser o impacto na sua vida que isso vai ter? Isso vai ser algo paralisador ou você vai buscar o sim? Porque muitas pessoas, às vezes, elas nem tentam. Mas, na verdade, por conta de um não que recebeu, já querem parar, já querem desistir, perder o sonho, perder o objetivo, o foco, justamente por causa de um não. Enquanto, na verdade, você tem que buscar o sim. E se você, na verdade, se o próximo investimento que você fizesse, a próxima mesa que você entraria para fechar um negócio fosse um sim e você tivesse parado no não, como você se sentiria hoje? Então, não fique preso ao não, mas busque o sim, porque pode ter certeza que ele vai chegar. Fácil? Não é, mas é resiliência, constância, disciplina, proatividade para fazer aquilo, na verdade, que você tem como objetivo. Rafa, os empresários, eles sempre passam por momentos bons e momentos ruins. É um interessante que nem sempre todos os empresários conseguem fazer com que a empresa deles prospere. Algumas chegam até quebrar. Quais são os maiores erros dessas pessoas? O primeiro erro que eu acho, eu já quebrei 2 vezes, é você ferir princípios. Quando você fere princípios, você colhe consequências. Quando você antecipa sonhos, você colhe pesadelo. Não tem como. Então, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, tudo é gestão. Então começa com gestão financeira. O povo judeu, só para você ter noção, um jovem como você, antes dele casar, primeira coisa, para ele todo o dinheiro ele tem que ser suado. Então o que um judeu faz? Para o filho dele ganhar a mesada, ganhar o dinheiro, o primeiro contato com o dinheiro, o pai faz ele ativar a meritocracia. Então, ou seja, hoje meus filhos que eu faço meus filhos ler um livro, eu faço meu filho ler a Bíblia, eu faço minha filha, que é maior, transcrever às vezes provérbios, e nisso eu falo, olha, cada coisa que você fizer, eu dou isso. Então o judeu ele faz isso para o filho dele ler a Torá, entendeu? Então o que ele faz primeiro? Conquistar o dinheiro, através da meritocracia e o suor. Então eles ensinam que o dinheiro você tem que conquistar. Depois que você conquistou o dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que saber qual que é os princípios do dinheiro. O dinheiro ele foi feito para quê? Ele é um espírito, é espiritual. Então ele é feito para quê? Você tem que dominar sobre ele. Porque se você não dominar sobre o espírito, ele domina sobre você. E quando ele domina sobre você, você quebra um princípio. Então eles dão uma coisa chamada educação financeira para o filho deles. O que adianta você? Você pode ser um médico, você pode ser o que for. Tudo que você fizer, você vai suar, você vai ganhar um dinheiro. A parte do seu trabalho. Sim. Com o fruto do suor do seu trabalho, você ganha um dinheiro. Sim.
Ganhou dinheiro, como que você faz? Você tem que multiplicar o dinheiro. Então, é uma coisa chamada educação financeira. Então, ou seja, eles ensinam os filhos dele a ter educação financeira. Eles ensinam os filhos dele a não ter vaidade, eles ensinam o filho dele que quando ele casar, ele já tem que ter liberdade financeira. A riqueza não é o quanto você tem dinheiro. A riqueza é quando você encontra a liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É quando você tem uma renda passiva, parada no banco trabalhando lá hoje a 0,5%, ela dá mais ou menos um número que você te sustenta. Ou seja, você não trabalha para ganhar o dinheiro. O dinheiro trabalha, multiplica, ele está lá parado trabalhando para você, ele te dá aquilo que você necessita. Entendeu? Então, quando um filho de um judeu casa, ele já tem liberdade financeira. Então, quando ele vai trabalhar, ele já é um sacerdote, ele já tem a liberdade financeira dele, e aí, automaticamente, ele trabalha por prazer, porque a Bíblia fala que o trabalho tem que ser prazeroso. Então, ou seja, tudo começa aqui atrás, ó, na educação, em gestão. Então, é mais ou menos isso. Então, por que empresários quebram? Porque eles ferem o princípio da educação financeira, o princípio da gestão, entendeu? Então, eles não quebram porque eles não são um bom vendedor, eles não quebram porque eles não sabem fazer dinheiro, não, eles quebram porque eles não têm a gestão. Então, quando você fere esse princípio, foi assim que eu quebrei, entendeu? Eu era um vendedor, estudei muito para ser um bom vendedor, ser o melhor vendedor. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei, eu consegui conquistar dinheiro, mas a partir do momento que eu ganhei, o que acontece? Eu não soube administrar. Entendeu? Se você pegar lá em Mateus, lá na parábola do talento, e se você pegar também nas parábolas das 10 virgens, duas coisas Jesus ensina sobre gestão. Primeiro, ele fala na parábola das 10 virgens sobre o quê? As 5 virgens, prudente e a imprudente. Sempre você tem que ter reserva. Segunda coisa, quando ele vai lá para Mateus, o que ele fala? Ele pega o empresário sai de viagem, ele pega 3 níveis de funcionário, para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, e outro ele dá 1 talento. Aquele que tem 5 saiu rapidamente e multiplicou. Por que outros têm mais do que você? Porque ele tem muito mais aptidão. Por que um é CEO, outro é diretor, outro é um empresário que ganha muito mais? Porque ele tem mais aptidão. Por isso que a Bíblia fala que ele saiu rapidamente e multiplicou. O segundo, o que acontece? Ele não saiu rapidamente, porque a aptidão dos 5, ele é menor. Então, mas ele multiplicou. Ok? Servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei em honra, tal. Aí ele chega para o terceiro e fala assim, e aí o que você fez? Senhor, como eu sei que o Senhor, aonde você não coloca o dinheiro, você ganha, o Senhor é um homem severo, aprenda, toda pessoa de sucesso é severa. Ela tem que ser severa. Para ela chegar onde ela chegou, ela não pode ser agradável para todo mundo. O que eu fiz? Eu guardei, está aqui de volta que é teu. Naquele momento, eu estava falando sobre o princípio da multiplicação. O princípio da riqueza está na multiplicação. Deus, no mínimo, tudo aquilo que Ele coloca na tua mão, se você não multiplicar, você vai ser cobrado quando entrar no reino. Porque termina Mateus falando sobre o quê? Escatologia, sobre a entrada do reino. Ao mesmo tempo que fala aqui sobre o princípio da riqueza, ao mesmo tempo ele termina falando que tudo aquilo, você não vai ser cobrado só pelos pecados que você deixa de fazer, você vai ser cobrado pelos propósitos que você não chegou a cumprir aqui na tua vida. Aquilo que você deixou de fazer aqui. Porque Deus, tudo que Ele confiou na tua mão, no mínimo, quem falou isso daí? Não foi Jesus? Sim. Sabe o que Jesus estava falando? Servo mau, infiel. O pouco que é tirado, o pouco que tem será tirado e vai ter dado por muito. Por isso, aquele que tem muito sempre terá mais. Então, existe um princípio. Deus ele não tem problema de abençoar o ímpio. Se Deus tivesse problema de abençoar o ímpio, em Mateus capítulo 4, quando Jesus começa o ministério dele, o que acontece? O Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. E uma das tentações que é? Riqueza e fama. Então, ou seja, o princípio da riqueza está na multiplicação. Tão importante quanto entra o dinheiro é o que você vai fazer com ele. Porque Deus entrega. Agora, a responsabilidade de multiplicar não é mais de Deus, é nossa. Então, ou seja, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos entregou? E é justamente isso que você falou, depois nós seremos cobrados disso. Porque muitas pessoas recebem ou ficam só para elas ou não têm o poder de multiplicar. Enquanto, na verdade, Deus nos chamou. E se Ele nos entregou, é para Ele nos abençoar, porque Ele quer nos ver bem, mas também para que outras pessoas sejam abençoadas através de nós. Deixa eu falar isso daí que você falou, só dar um adendo, tá? À vontade. Um dia me perguntaram assim, Rafa, como que você faz para Deus me abençoar de uma forma mais rápida? Ou se você me perguntasse, o que você faria
lá de trás para você poder acelerar um pouco mais sua vida. Cara, meu sonho sempre foi ser rico, conquistar riqueza. Aí eu vi que eu perdi muitas coisas da minha vida. Aí depois eu descobri, quando eu quebrei, eu descobri uma coisa. Um dia, sabe aquela uma hora que eu falei que eu passo com Deus? Sim. Deus me revela muito código naquele momento. Porque quando você tem intimidade com Ele, Ele consegue te revelar aquilo que você necessita no momento. E naquele momento eu estava passando uma luta muito grande. E aí eu cheguei, né? E abri uma palavra aonde buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E aí, tem muitas coisas que você lê e às vezes naquele momento você não entende, você só apenas lê. E eu pedindo a resposta para Deus, aí um dia minha filha Laura, né? Ela chegou, papai, vamos brincar comigo, tal. Eu falei, não, filha, depois a gente vai. E assim, aí alguma coisa fala assim, dá atenção para Laura. Sabe quando você tem o Espírito Santo? Dá atenção para Laura. Eu falei, oi, filho, por que você quer que eu brinque? Não, minto, perdão. A Laura virou assim para mim, papai, um dia antes ela tinha me pedido um brinquedo. Eu falei, na correria, eu falei, tá bom, depois a gente vê e compra. No outro dia, a Laura, na hora de brincar, dá atenção para Laura, ela falou, papai, e aquele brinquedo que você falou, você consegue comprar agora? Naquele momento, o Espírito Santo me lembrou, Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiro o meu reino e as demais coisas, que é aquilo que você precisa, eu te acrescento. Eu falei, Deus, o que você quer falar comigo? Eu falei, Laura, para que você quer que eu compre esse brinquedo? Ela falou, pai, porque eu quero brincar com você. Eu quero poder me divertir, passar um tempo com você. Naquele momento veio um insight, eu falei, uau, é isso. Buscar primeiro meu reino, quando eu me preocupo com as coisas de Deus. Qual que é as coisas de Deus? Eu falei, ok, brinquei com a Laura, não vi a hora de terminar, fui, tranquei no meu quarto, falei, Senhor, me revela. Aí Deus foi, abriu outra passagem, Deus me revelou, falou, se você quer que eu antecipe as coisas que você precisa, busque primeiro o meu reino. Qual que é o meu reino? Qual que é o meu propósito? Pessoas. E as demais coisas você serão acrescentadas. Aí eu comecei a focar na minha empresa em abençoar pessoas. Eu comecei a olhar para a minha empresa, para a minha vida, as pessoas que estão próximas de mim, em pessoas. Eu foquei no foco de Deus. Então, quando você foca no foco de Deus, automaticamente Deus é o maior interessado em te abençoar. Ou seja, você não convida Deus para os seus sonhos, mas você vive os sonhos de Deus que Ele tem na sua vida. E não é, eu já vi muitas pessoas dizendo assim, porque Deus quer se realizar em nós. Não, é porque Ele quer que nós se realizamos nele. É diferente, na verdade é exatamente o que você falou. E Mateus 6,33 diz buscar primeiro, ou seja, prioridade. Isso. Você falou que isso toda manhã. Qual tem sido, você que está assistindo hoje, reflita nessa pergunta, quais têm sido as suas prioridades? Você tem feito o que tem que fazer? Na verdade, porque a medida que você investe tempo com Deus é proporcional ao tempo que Ele te revela com a direção. Exatamente o que você falou, que é nesse momento em que Deus te revela vários insights, que Deus te dá uma direção, porque o tanto que você busca é proporcional ao tanto que você recebe. Então, quais têm sido as suas prioridades? Separe o urgente do necessário, o que é prioridade. E pode ter certeza que quando você busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E, Rafa, qual conselho você daria hoje para o empresário que está começando agora? Busque. Você tem que ter um foco. O grande problema do novo empresário é porque nós estamos numa inovação muito grande, principalmente tecnologia, o digital. Então você precisa ter um foco. Aquele foco que você escolheu, seja seu melhor. Por que eu me tornei um grande empresário? Porque eu escolhi ser um grande profissional de vendas. Então, o que eu falei? Como é que eu faço para ser o melhor profissional de vendas? Então, todos os cursos, conhecimento, tudo. Foi mais de 100 cursos que eu fiz voltado para ser o melhor profissional de vendas. Depois eu me tornei empresário. Aí, automaticamente, eu tive que buscar conhecimento para ser empresário. Gestão, entendeu? Entender tudo sobre gestão, porque uma empresa empreender, você tem que entender sobre empresa, como você criar uma empresa, como você gerir uma empresa, como retirar um prolabore, porque eu sou um assalariado até hoje na minha empresa. Eu sou um assalariado até hoje, assim como vendedor eu tenho um salário. No máximo, a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou uma vez por ano, que se aquela empresa sobrou um valor líquido, aí que faz uma distribuição de lucros. Então, você tem que buscar gestão, entender sobre gestão, entendeu? E que aí não tem como, é questão de tempo, claro, contratar boas pessoas, porque o maior capital que uma empresa tem é o capital humano, né? Então, saber contratar bem. E é claro,
não tem coisa. Eu hoje, só para você ter noção, eu não consigo gerir uma empresa sem ter uma consultoria. Eu tenho uma consultoria por trás de mim, entendeu? E só para você ver, cada vez que eu vou passando de nível, às vezes se a consultoria não está subindo de nível, eu troco de consultoria. Então por quê? Na multidão de conselheiros que há sabedoria. Então é o que falta para as pessoas. Anota buscar, isso, gente. Entendeu? Isso é um código de Salomão. Até o trono de Deus tem anciãos, tem conselheiros. Imagine Deus, estou falando de Deus. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico, fala: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, o que falta para você ter sucesso é conhecimento. É isso. Todo conhecimento. E Rafa, como que as pessoas, na verdade, podem conquistar os sonhos dela? Quando você, na verdade, vai ver para comprar um negócio, quais são os critérios e a sua visão nesse determinado ambiente? Cara, eu vou te falar um outro código aí que Deus me deu numa manhã também com ele. Eu abri naquela passagem de Josué e Caleb, quando foi espiar a terra, e eu entendi que ali era um código. Toda vez que Deus, se você for pegar e fui lendo, toda vez que você for ver o povo de Deus, ele ia conquistar algum território, o que eles faziam? Eles espiavam a terra. Para que serve isso? É uma estratégia, entendeu? E primeiro que você ativa o mundo natural com o mundo espiritual. Segundo que você cria um planejamento estratégico do mundo natural. Aí você cria uma meta, uma estratégia, você vai lá e conquista. Então tudo aquilo que eu conquistei de sonho pessoal, vamos falar de sonho pessoal, todas as coisas grandes que eu conquistei na minha vida, eu nunca comprei com dinheiro. Minha primeira casa, entendeu? Não comprei com dinheiro. Minha segunda casa, eu lembro que o meu sonho era morar onde eu moro hoje, onde mora os grandes maiores empresários hoje, dono da Medley, dono da MS, enfim, grandes bilionários. E eu lembro que eu já tinha conquistado já minha terceira casa, né? E um dia eu falei para minha mulher: vamos lá visitar esse condomínio, amor. Aí ela foi comigo e tal, e eu peguei o óleo ungido, fui lá, tomei posse, orei e tal. Ela falou: deixa eu falar uma coisa pra você, você não tem condições de comprar, de morar nesse lugar? Eu falei: olha, presta atenção. Todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, eu tenho como poder e autoridade de conquistar. Primeiro é uma visão, mindset, fé, liberação de fé. Então eu vou, visito, entendeu? Faço minha oração, tomo posse. Daquele momento eu crio uma imagem e crio no meu mural de sonho. Porque todo dia de manhã, quando eu passo pelo meu closet, tem um mural de sonho. Aquilo que eu vou conquistar. A fé é o simples fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Eu já tenho no mundo espiritual, no mundo natural não tenho, mas já tenho, porque eu estou visualizando, estou agradecendo. Eu só peço uma vez: obrigado, Senhor, por aquela casa, tal. Eu imagino, tal. Lembra a visão daquele menininho lá? Sim. Que via na televisão aquela grande casa, aquele grande carro? Ou seja, aquilo já estava materializando no mundo natural a fé. Então, existe um poder. Tudo aquilo que você quiser conquistar, vai espiar. Espia, olha, vê, faz uma planta, vai lá ver o carro, faz alguma coisa, visualiza e agradece todo dia. É questão de tempo. Busca, trabalhe, vê como, cria um planejamento estratégico, que aí você vem saber. Isso é um dos maiores códigos para receber. Muito interessante o que você falou. Ou seja, você foi lá, ungiu, e você não pediu, você já estava agradecendo por aquilo que Deus iria te entregar no futuro. Sim. Ou seja, você ainda nem tinha, mas exatamente o que você falou logo no começo do episódio, que muitas das vezes nós não recebemos, não é porque Deus não preparou, é porque Deus está nos preparando para aquilo que Ele já preparou para nós, para que quando nós tivermos maturidade, quando nós tivermos, na verdade, a nossa mentalidade mudada, o nosso comportamento, Deus vai nos entregar. Então, ou seja, Deus não está preparando a bênção, está preparando nós para entregar a bênção. Olha, em Gálatas diz que nós somos filhos, embora, como nós somos meninos ainda, entendeu? A gente não tem acesso daquilo que é direito nosso. Então nós temos tutores cuidando daquilo que é teu, está na mão do outro. Entendeu? Então, ou seja, a sua mentalidade não se difere do escravo. Então, ou seja, você já é dono de tudo. Você só acessa aquilo que você tem de direito. E o direito está ligado à tua mentalidade. Primeiro, de você exercer a tua fé, que é o simples fundamento das coisas que espera e você não se vê. Por isso que eu sempre vou lá. Eu tenho que criar um ambiente, ver o ambiente. E assim, eu tenho um negócio que eu quero comprar, entendeu? Eu tenho que saber quanto que custa para colocar o combustível na aeronave. Eu tenho que saber o quanto que custa o combustível do barco. Eu tenho que saber quanto que custa uma marina. Eu tenho que saber, enquanto eu não for visitar, não ter o contato com isso, Deus não me dá. Então você tem que primeiro visualizar, criar ambiência, viver na ambiência, entendeu?
colocar no teu mural de sonho. Você já pediu, não precisa pedir a segunda vez, você já pediu. Eu coloco em decreto, eu crio decretos e daquilo ali eu agradeço todos os dias. Do tempo de eu plantar e eu colher, existe um tempo, uma semeadura. E nesse tempo, quanto mais eu cultivar, da melhor forma eu vou colher. A diferença entre eu colher ou não está em Gálatas. É o tempo da minha maturidade. Tudo já é meu. Tudo já é meu. E há um tempo determinado para todas as coisas de debaixo do céu, né? Então, ou seja, vai espiar aquilo que você tem como objetivo. Vai espiar aquilo que você tem como sonhos. Por quê? Você vai enxergar. Muitos, quando Moisés dá ordem, lá vai lá Josué e Caleb. Muitos enxergaram gigantes. Mas Josué e Caleb enxergaram o quê? Os frutos, os cachos de uvas. Ou seja, espia. E quando você chegar nessa terra, não olhe e diz, é muito grande para mim. Pode ser até muito grande, porque nós não somos merecedores, mas é pela graça que nos alcançou. Mas, ou seja, através disso, quando você espiar, toma posse. E agradece, que pode ter certeza que nesse tempo da semeadura você vai plantando, vai se preparando, você vai caminhando em direção ao seu sonho. Por isso é importante você ter uma meta, um objetivo. Vai lá, visite, toca, materializa, sente aquilo e trabalhe para isso. Porque pode ter certeza que no tempo de Deus, quando você estiver pronto, Ele vai te entregar. Agora, uma outra coisa para terminar. Tudo que eu tenho é a graça de Deus. Deus, Ele quer te dar tudo. Deus, Ele quer te dar uma vida abundante. Senão eu não tinha escrevido mais de 1.200 versículos sobre ter uma vida próspera. Só que Deus espera, Ele é Deus. O que Ele quer? Apenas reconhecimento de que tudo que você tem, você não é merecedor. A graça dele te dá. Então, ou seja, tudo que eu tenho é a graça de Deus. Então, quando você chegar num nível aqui, não deixa a soberba vir sobre você. Não deixa a ingratidão reinar sobre o teu coração. Você tem que ser grato a Deus todos os dias, até pelo momento que você está passando hoje ou o momento que você vai chegar. E o interessante é que você falou, existem mais de 1.200 versículos. Ou seja, é só nós estudarmos, abrirmos a Bíblia e meditar nela de dia e de noite. Ou seja, por quê? Quando você falou lá, quando o inimigo, quando o espírito conduz Jesus até o deserto e lá ele é tentado. O que o inimigo falava? Está escrito. Mas como Jesus respondia? Mas também está escrito. Ou seja, você só pode confrontar daquilo que você tem conhecimento. Verdade. Então muitas pessoas não acessam, é o que você falou, por falta de conhecimento. Então pensa nisso. Está tudo escrito. Agora só depende de você ler, meditar, adquirir e praticar. E pode ter certeza que a partir do momento que você sabe, você pode colocar em prática e ter os seus resultados, aquilo que a sua realidade pode ser mudada através do conhecimento daquilo que já está escrito. Só depende de você. Rafa, você deu vários conselhos, várias direções, várias palavras que pode ter certeza que vai mudar a sua vida se você decidir colocar em prática e decidir fazer acontecer, se você tiver essa proatividade. Rafa, você deu vários insights, vários conselhos, direções. Se hoje você pudesse dar um conselho de vida que você erraria menos e que poderia, na verdade, ser uma ruptura na vida das pessoas, qual seria esse conselho? Gente, invista na sua intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com o Pai, você tem a direção daquilo que é certo. O grande problema é que as pessoas vivem num mundo natural aonde ela vai viver no máximo aí 80, 100 anos. E depois? Eu sempre busco que, hoje, eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu quero buscar ter uma vida extraordinária aqui na Terra, cumprir o meu propósito aqui na Terra, mas principalmente eu preciso reinar no céu. Não adianta nada eu reinar aqui na Terra se eu não buscar reinar no céu. Então, ou seja, as pessoas estão nós estamos numa crise de ansiedade absurda. Os jovens não têm foco. O que falta para os jovens hoje? Foco, né, constância. E as pessoas, ela não buscam o equilíbrio da vida, entendeu? E então, o que falta hoje? A verdadeira felicidade hoje é você ter um equilíbrio da vida, é você ter uma intimidade com a fonte que é o teu Pai, é você saber que a Bíblia é um manual para a sua vida, para você cumprir o teu propósito aqui, para depois você poder reinar no céu. E as pessoas esquecem da maior riqueza, que é o quê? É a gente buscar a herança nosso como filho, entendeu? Lá no céu. Então, eu acho que falta mesmo, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria o que eu estou fazendo hoje. Porque o que faltava lá atrás era o quê? Era sabedoria, entendeu?
Então, as pessoas precisam passar mais tempo com Deus, porque a vida está muito corrida e a gente está deixando a prioridade, que é o que você falou, que é a intimidade com o Pai. Rafa, muito bom. Gente, se você puder agora, pega esse link, compartilha com mais pessoas, porque elas precisam, na verdade, introjetar esse conteúdo em sua mentalidade. Porque, como nós falamos, tudo começa na mentalidade. A mentalidade vai definir o seu comportamento, a sua reação, a sua ação, como você, na verdade, vai se posicionar. Tudo começa na mentalidade. Os seus resultados hoje é fruto da mentalidade que você tem. Então, esteja em ambientes certos, com pessoas certas, conectadas, na verdade, com mentores certos, que têm autoridade no assunto, que pode ter certeza que a sua mentalidade vai mudar, mudando a sua mentalidade, consequentemente, os seus resultados também mudarão. Então, Rafa, muito obrigado, foi uma honra te receber aqui. Prazer é todo meu, obrigado. Tenho certeza que esse episódio você aprendeu muito, eu aprendi muito com o Rafa, foi uma honra te receber. Muito obrigado. Gente, esse foi o episódio de hoje. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ativa as notificações, pega esse link, compartilha com mais pessoas. Nos siga nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando. Esse foi mais um episódio do LifeCast e Deus te abençoe.